Boa noite, eu sou Alexandre Isola, médico-gerente do Departamento de Educação Continuada do iMed Group. É uma honra para mim ter vocês aqui novamente no iMed Lives. Essa noite nós temos a presença de dois convidados muito especiais. Nós vamos falar aqui com a Rafaela Morsch e o Dr. Leonardo Brauer sobre negociação. Eu vou aqui olhar se eles já estão presentes. O Marco Antônio da Rosa Oliveira, que eu já identifiquei aqui, já estou chamando. Queria lembrar a todos... Oi, Marcos, tudo bom? Como é que você está, Marcão? Boa noite, doutor Isola, tudo bom? Boa noite, Tudo bem? pessoal. Vamos agora aguardar a entrada da doutora Rafaela, do doutor Leonardo. Queria lembrar a todos do nosso workshop de gestão de pronto-socorro, que vai acontecer agora um módulo presencial, né? No dia 30 de abril. Nós estamos já com poucas vagas restando. Esse workshop é muito importante. Ele é híbrido, vocês vão ter acesso à parte online para estudo e depois vocês vão ter a experiência de viver com a gente no dia 30, simulações, cases e gestão do pronto-socorro. Se você quiser se inscrever, aproveitar desconto, se você for sócio da Abramed, você tem um desconto importante. Aproveite, vá na BIOS aqui do Instagram, o link está na BIOS do Instagram para participar do workshop de gestão. O doutor Leonardo já também está entrando, já está chegando. A doutora Rafaela também já chegou. Vamos admiti-los. O Léo está aí já. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Isola. Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, Léo? Deixa eu chamar a Rafa aqui. Aqui. Pronto. A Rafa entrou. Boa Oi, noite, Rafa. gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, gente, como eu estava dizendo, essa noite é uma noite muito importante para a gente, porque nós aqui na Med Lives vamos falar com vocês sobre o tema de negociação, vamos receber dois convidados muito importantes, o Dr. Leonardo Brauer, que é nosso diretor operacional, sócio-diretor da iMed Group, assim como a doutora Rafaela, também sócia-diretora da iMed Group, e eles vão falar para a gente um tema que é a base de tudo, todos os nosso convívio no dia a dia, não só na parte profissional, por assim dizer, mas também na parte pessoal, que é negociação, né? Então, eu queria agradecer a presença dos dois e queria dar as boas-vindas, não sei se querem falar algumas palavras iniciais antes da gente começar o bate-papo. Léo, Rafa. Eu queria começar dizendo, Isola, que é um tema que às vezes as pessoas acham que é específico para quem é especialista nisso ou para um departamento comercial, né, que vai fazer as negociações em geral. E você já começou falando isso, né? Tipo, acho que eu não me lembro de um dia que a gente tenha acordado e não tenha começado a negociar quando abriu o olho, né? É verdade. Até a hora de dormir. Nem que esteja Então, com você mesmo e com alarme. então, na verdade, se alguém ainda acha que tipo, a negociação é para alguém específico, ou para algum departamento específico, ou que a minha especialidade não precisa, eu acho que vai aproveitar muito essa live. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Muito bom. O Marco, que está aqui comigo, é médico intensivista também, supervisor do Departamento de Educação Continuada. Obrigado, Marco, pela presença. Obrigado pelo convite. Marcão. Então, boas-vindas para o Leonardo, para a Rafaela. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder tirar minhas dúvidas com eles e aprender com eles. Com certeza, com certeza. Digo mesmo. Então vamos lá, vamos começar com o nosso bate-papo, né? Acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho nesse conceito, né, de negociação. Acho que o Léo e a Rafa poderiam colocar as opiniões deles sobre esse conceito. Eu acho assim que a negociação, mais que um conceito, é uma predisposição, né? Quando você negocia, mesmo até que inconscientemente, você está predisposto em construir um diálogo e achar uma solução comum. Então, e a gente fala muito em ganha-ganha, mas às vezes não é nem o ganha-ganha, né? É o cede-cede. Então,
aquela predisposição realmente que você tem de construir pontos em comum, né? Certo. E eu acrescento aí, Rafa, que a gente acha que é uma coisa meio mística, né? Negociar, cara, é um processo de comunicação, né? Dentro do processo de comunicação, para qualquer coisa que seja, já é uma negociação. Se você tem duas partes, pelo menos, né? Obviamente, quanto mais partes envolvidas, mais complexa ainda é a negociação, né? Às vezes é uma negociação em 3 partes e 4 partes. Eu sempre brinco que na minha casa nós somos 5, né? Que são, tenho 3 filhos, né? Então nós já partimos de 5. Quando cada um quer uma coisa, já é uma negociação de 5 partes, né? Então negociação é importante e já começa dentro de casa, né? Exatamente. Tudo, né? Envolve tudo. Até as atividades do dia, que cada um vai fazer, das atividades de lazer, de profissionais, de fim de semana. E você sabe, Isola, tem uma coisa que eu paro para pensar e que eu aprendi ao longo dos anos. A Rafa tocou num assunto num ponto porque ganha-ganha. Né? Se fala muito disso, né? Tem aquela negociação que é perde-ganha, outro que é ganha-ganha, etc. e tal. Mas mais do que isso, eu acho que existem alguns objetivos que uma boa negociação tem que ter. E dentre esses objetivos, obviamente, gerar um acordo é um objetivo meio óbvio, né? Tipo, você está lá para negociar para gerar um acordo. E quanto mais eficiente for, ou seja, quanto mais você for chegar num acordo que seja bom, melhor vai ser a negociação. Mas tem um aspecto que eu aprendi ao longo dos anos que eu acho que não está na consciência das pessoas. É que uma negociação ótima, ela melhora a relação entre as partes. Porque a gente tem sempre aquele conceito que a negociação, um vai sair meio chateado, né? E aí, né, nesse conceito, a relação não vai ficar melhorada. Então, mais do que o ganha-ganha, uma boa negociação, a união entre as partes, o relacionamento entre as partes sai fortalecido no final da negociação. Independente se foi ganha-ganha, perde-perde, porque muitas vezes você tem que ceder naquela circunstância, você saiu perdendo, mas aquela relação está mantida, porque no futuro, daqui a algum tempo, vocês vão voltar e ali você não perdeu aquela relação. Então, eu acho que tem esse elemento de melhorar a relação entre as partes para uma negociação ser boa. Muito mais do que o ganha ou perde, ou que às vezes isso é uma coisa transitória, momentânea. Exatamente. Então, os vínculos, né, que propiciam que, eventualmente, até uma negociação seja interrompida ou adiada e isso não seja um problema, né? Então, quando você estabelece um acordo de cavalheiros, de relação de confiança, de escuta ativa, de realmente estar imbuído não de opiniões pessoais, né? De dividir a persona que está ali, do CPF, do CNPJ, acho que depois até o Léo vai comentar alguma coisa sobre isso, cria-se uma relação de confiança e uma negociação. A gente tem que lembrar que não é guerra nem debate, né? Quando vai para esse lado, é a hora de dar 2 passinhos para trás e reconsiderar algumas coisas. Então fica claro, Rafa, em cima do que você falou e do Léo, que tem um aspecto de ceder e que às vezes essa sensação de perde-perde ou esse aspecto de não necessariamente foi bom para os dois lados, às vezes é importante você ceder e não ter aquela... A negociação tem que ser simétrica, mesmo que ela não seja totalmente finalizada no ponto que você queria. Mas é estratégico isso também, né, que você comentou, Léo. É uma estratégia de negociação você preservar a relação. Achei interessante esse ponto de vista. E é muito comum a gente entrar numa negociação, né, por mais corriqueira que ela seja, para defender uma posição. Isso. E eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar. Você não está ali para defender uma posição, você está ali para defender um interesse. Você tem um interesse. Aquele interesse, ele vai gerar uma posição sua. Mas se eu entrar direto na posição, a outra parte entra com uma posição oposta. E aí acabou. Vai ficar um batendo de frente com o outro, cada um querendo defender a sua posição. Quando a gente entra com o interesse, o porquê daquilo,
né? O que me motiva a querer aquela posição já muda o aspecto da negociação, porque a outra parte se sente obrigada a também dizer qual o interesse dela em defender aquela posição, já que eu já estou explicando por que eu estou defendendo minha posição. Aí a negociação já começa mais fácil, porque a gente está defendendo interesses e não defendendo posições. Perfeito. E nesse ponto também é muito, muito importante a gente se preparar para uma negociação. Então, conhecer o outro interlocutor ou os outros interlocutores, e como o Léo disse, né, às vezes é o one-to-one e às vezes é um assunto com várias pessoas, um assunto e uma pessoa, várias pessoas e vários assuntos, e aí vai aumentando a complexidade. Então, é muito importante você estudar o objeto da negociação, os objetos, né, saber ter dados, tá bem embasado para poder argumentar de uma forma respeitosa e que seja colaborativa e construtiva, né? Então, a importância da preparação, né? Da gente saber com quem a gente vai negociar, do famoso reunião antes da reunião, né? Às vezes a negociação final é só para fechar uma coisa que já está acordada entre as partes. Verdade. Muito bom. O pessoal que está assistindo a gente, obrigado pela presença. Tem bastante gente legal já se manifestando, presente aqui com a gente. A gente vai colocando as perguntas. Mandem as perguntas, tá? Esse é um tema realmente empolgante. E então, Léo e Rafa, como é que vocês poderiam dizer para a gente, vocês colocaram já alguns pontos, vamos dar uma resumida no que seria básico para a gente ter uma negociação, um processo de negociação. Quais são os itens mais importantes? Bom, eu acho que antes da gente entrar no processo em si da negociação, né? A negociação tem um processo que eu diria que é mais o método em si. E o método, às vezes, é tão importante quanto a substância que será negociada, né? Porque se você presta atenção no método e como isso vai ser feito, a sua chance de sucesso, a chance de um bom acordo, ela é maior. Não apenas focar na substância a ser negociada. Mas antes disso, vou dar um passo atrás, né? Tá. Eu acho que é fundamental, a primeira coisa é desapego emocional. Se você tem alguma relação emocional com aquilo que vai ser negociado, você já não é a melhor pessoa para negociar. Tem vários casos, né, de pessoas importantes, grandes negociadores, que dizem que foram mal na negociação justamente porque tinham um apego emocional. Isso pode ser pelo seu carro, pode ser pela sua casa, que você vai negociar, pode ser por um escritório que você tem um apego emocional, que foi do seu avô, e etc. e tal. Cara, se você tem isso, é familiar o negócio, etc., sai da negociação, deixa alguém de fora que não tem aquilo, porque com certeza ele vai ter um desempenho melhor na negociação. Eu acho que outro aspecto, Rafa, se você quiser fazer algum comentário sobre o ponto, aí você fica à vontade, porque eu vou falar sobre vários pontos aqui também, só para não virar um monólogo, né? Também. Mas o local da negociação também é fundamental. Então, que eu acho que é o que a Rafa falou do preparo, né? Tipo, cara, essa negociação vai ser na minha casa, né? No meu local, vai ser no local da outra parte, ou vai ser num local neutro, que não é nem na minha parte ou na outra parte. Porque isso pode parecer um detalhe, mas não é, né? Na verdade, se você pensar estrategicamente, né? Você trazer uma outra parte para o seu local, que é um local onde você está confortável, que você conhece tudo, conhece todas as pessoas ali, você está muito mais confortável na negociação do que aquele que tudo é novo, né? Ele está achando aquilo lá tudo desconhecido, né? Então, o local já parte daí, né? E muitas vezes isso diz sobre a persona que às vezes presta atenção, quem chamou a negociação, né? Quem convidou, na casa de quem que eu vou, como eu devo me portar, né? Se eu conheço as pessoas que vão estar lá ou não, se eu conheço o local, se a pessoa se aquilo pela análise transacional dela do estilo de liderança ou de personalidade, aquilo é uma demonstração indireta de poder, né? E como que eu colocar em relação a isso? Então, é o que o Léo disse, o local também é extremamente importante. Se você não puder escolhê-lo, pelo menos o conheça. E aí, falando uma coisa específica, né? Já que essa live é para médicos, né?
muitas vezes o médico está no meio do hospital, né? Muitas vezes ele está no meio de uma UTI, de um pronto-socorro, na frente de pacientes, familiares, etc. Essa talvez não seja o melhor local para uma negociação, né? Dependendo da negociação, principalmente se o clima começa a dar uma esquentada, né? É bom ir para um lugar neutro, né? Um lugar onde não tem muita gente passando, muita gente olhando, né? Porque a gente consegue administrar melhor os ânimos. Então, acho que colocando especificamente, né, na escolha do local, que a gente está falando do lugar de um ou de outro. Mas, às vezes, é uma coisa de negociação com um colega médico. Então, os dois médicos discutindo um assunto na frente de todo mundo. E aí, a gente, de vez em quando, percebe, fala, não, vamos ali no conforto médico, vamos ali no café. E a gente senta no café. E aí, você já tranquiliza, porque você já está em outro ambiente. Então, o ambiente é fundamental. O ambiente ele pode ser responsável por um bom acordo ou não. Então, um detalhe, mas é um detalhe super importante. E só a última consideração sobre o ambiente, você reduz muito as variáveis não controladas quando você está num ambiente neutro, né? Então, se puder ser dessa forma, eu considero melhor, que daí ninguém se distrai com itens não negociáveis, né? Então, isso fica mais fácil também o andamento da negociação. Nós vamos falar disso mais adiante, mas isso que vocês colocaram assim, é preparação. Então, se você puder ter a condição de fazer a preparação, ela é fundamental, vocês já deixaram isso claro, né? Ambiente, local, escolher onde você vai, tudo, detalhes, roupa, postura, etc. Mas, mais para frente, a gente vai voltar a falar e quando não tem jeito, né? Você está lá na UTI e você tem que falar com o familiar, ou falar com o paciente, ou falar com e não há essa possibilidade, é você, e você tem envolvimento emocional com aquela situação, e você não tem outra pessoa. Então, a gente vai discutir isso mais para frente, o que fazer nessa situação também. Sem dúvida, sem dúvida. Uma vez eu estava conversando num curso de líderes, né, na área da saúde, e aí eu falei uma coisa que as pessoas às vezes não param para pensar, né? Às vezes você, como um líder, um chefe de equipe, você vai querer negociar com um diretor, né, ou com um gestor do hospital, um aumento, uma melhora do plantão, alguma coisa, né? A gente tem que ter muito cuidado como que a gente, às vezes, chega no hospital e como que a gente vai nessa reunião, até do ponto de vista de vestimenta, né? Como você até tocou nesse assunto, né? Óbvio, não querendo falar um absurdo, mas se você chega no hospital de BMW vestindo um terno Armani, e você vai pedir dinheiro para o cara que chega de calça jeans, que o diretor lá usa calça jeans, e chega de Uber, né? Você deveria saber isso antes, né? Ir de Uber, não precisa ir de calça jeans, mas vai com uma roupa menos imponente, né? Deixa o seu terno principal para um casamento, né? Para uma coisa pessoal, e vai pareado com quem você vai negociar. Senão obviamente, você já perdeu a negociação, você já acabou ali. Na hora que vocês se olharam, já acabou. Você vai pedir dinheiro, o cara vai falar, não, ao contrário, você tem que me dar dinheiro, né? E não importa Me ajuda aí. se é verdade de família, né? Ele não quer saber se você herdou, né? Se você nasceu rico. Então, não. O importante é aquela situação naquele momento. Perfeito, perfeito. Eu vou dar assim, ó, a vestimenta, o dress code, ele é importante. Primeiro porque a visão vem antes de qualquer coisa que saia da sua boca. Então, a primeira impressão vai ser visual. Exato. A sua roupa não pode chamar mais atenção do que o que você está falando, né? Aí a neutralidade necessária, né? Para que o cenário seja o objeto da negociação. E vou dar uma dica para as mulheres aqui. Dependendo da situação, uma sapatilha faz milagre. Então, isso dá uma sobriedade que o salto não ajuda, às vezes. Então, de novo, estudar o ambiente, né? O que o Léo está falando. Se você for lá pedir dinheiro, não vá com cara de quem não está precisando. Ô, Rafinha, então, ir de Labutan nem pensar, né? Melhor não botar o Labutan para ir pedir dinheiro. Jamais. Nunca botei um Labutan na vida para ir negociar. Tem outro detalhe, Isola, que eu acho importante também. Isso eu mesmo já tive o desprazer de entrar numa negociação onde a outra parte estava representada por 5 pessoas e eu fui sozinho. Então, assim, é importante você saber
quantas pessoas estão na representação da outra parte. Se é uma pessoa só, você vai um para um. Já se são duas pessoas, né? Chama um colega, chama alguém, conta mais ou menos a história e tal, vale a pena você ir com alguém. Ou, no caso, por exemplo, de família, né? No caso de um hospital que tem um familiar, dois familiares que vêm, ou vem aquele que vem viajando, vem um primo de longe, aí são três familiares, e você vai sozinho? Não, chama a enfermeira, chama um psicólogo no hospital para ir junto, ou outro colega médico, o chefe da equipe, porque, obviamente, você fica em números iguais. Né? Sem Também dúvida, pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença. sem dúvida, sem dúvida. Olha quantos pontos importantes a gente já levantou aqui e você nem começou a falar do processo em si. Sim, sim, sim. Quer entrar um Exatamente. pouco nessa área, não? Deixa eu só. A Rafa tangenciou uma coisa ela falou assim: a gente não deve confundir o CPF com o CNPJ. E aí eu vou só falar isso, porque isso pode parecer esquisito para quem nunca escutou, né? Mas quando a gente fala não confundir CPF com CNPJ, muitas vezes a gente está negociando, não é nada pessoal, a gente está negociando a favor de uma instituição, né? Então, por isso que a gente fala CPF e CNPJ. Eu vou negociar para um hospital, eu vou negociar para uma empresa, né? Um grupo médico, né? Uma equipe médica inteira, né? Quando eu estou negociando para melhorar o valor do plantão, não é pessoal. Eu estou pensando no conjunto da obra, né? naquela Claro. equipe médica. Então, não tem que achar que o colega do outro lado na negociação, né, a outra parte, vai vir no pessoal. Ele também está defendendo um interesse que é o interesse de um outro CNPJ. Então, a maior parte das negociações são CNPJ com CNPJ. Óbvio, a gente começou aqui falando em negociação familiar, né, dentro de casa. Que aí não é... Mas mesmo às vezes, quando você está negociando uma casa, uma venda de uma casa, você está negociando a sua instituição familiar, que também é um CNPJ, também é uma sociedade ali, né? Que você está negociando, e a outra parte também está representando uma outra sociedade, seja um corretor, sejam. Então, a maior parte das negociações são de CNPJ. Então, por isso que a gente fala, não leva para o CPF, ou seja, não pensa que o negócio é pessoal, porque isso vai prejudicar o seu controle emocional para a negociação. É, Exatamente. de fato, eu estava aqui lembrando, a gente tem um cenário no curso Racon de Habilidade de Comunicação de negociação, né? E é um cenário que envolve cirurgião, não vou ficar dando spoiler do curso, mas envolve cirurgião intensivista e a gente percebe muitas vezes que o aluno ele se deixa levar para o lado emocional e claramente ele perde o objetivo da negociação. A gente coloca para ele antes qual era a negociação e o aluno perde completamente esse objetivo por conta da questão emocional. Então, muito importante isso que você colocou, né? É a hora geralmente que o cenário degringola, né, Isola? Exato. Eu queria passar um pouquinho, gente, para discutir as ferramentas de negociação e direcionar uma pergunta à Rafa. A gente sabe que uma das principais ferramentas que a gente pode lançar mão na negociação é a persuasão, né, Rafa? Eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho dela, um pouquinho da importância dela, e de como utilizá-la. A persuasão, na verdade, ela é o seu poder pessoal de influência, né? Como que, usando alguns mecanismos, tanto verbais quanto não verbais, e alguns comportamentos, você pode influenciar as pessoas a conduzir uma negociação, né? Eu não digo manipular, tem pessoas que confundem um pouquinho a questão de influenciar com manipular, que são coisas absolutamente diferentes. Quando você persuade alguém, você está influenciando ela a visualizar pontos que eventualmente ela não considerou antes, né? E ela começa a ver as coisas pelo seu prisma, né? Que é o seu. Você achar um ponto em comum. Então, a primeira coisa é
ter uma reciprocidade, né? Você enxergar o outro ali, a história que eu falei de, às vezes, a gente ceder um pouco, dar 2 passos para trás para poder, entre aspas, pegar impulso e dar os 5 próximos para frente, a gente consegue ganhar um espaço maior na negociação. Quando você é agradável e simpático, e aí, de novo, entra o não verbal, tá? O influenciador nato, eu acho que a gente, como líderes, no dia a dia, nós somos influencers, sim, tanto por bem quanto por mal. Então, se a gente procura pontos em comum, é uma pessoa agradável, né? Você está sorrindo, não estou falando do trismo, que nitidamente Riso mas sardo. se você está com uma postura leve, né, de congregação, então evitar coisas muito exageradas, uma forma de falar que nitidamente está sendo falsa, né, ou fazer um elogio descabido ou que não foi no momento adequado. Eu sempre gosto de elogiar o sapato das negociadoras que eu tô falando, e é genuíno, eu gosto muito de sapato. Então, hoje, por exemplo, eu fiz isso. Falei, nossa, que sapato lindo. E continuei depois você me diz de onde é. E continuei o assunto, que era o assunto do foco. Isso só, por si só, já é uma gentileza. Você elogiou genuinamente, porque eu realmente gostei do sapato, senão eu não teria nem falado. E a pessoa se sentiu bem, né? Então, isso também é muito importante. Às vezes, descobrir dentro ali da negociação, e isso também aumenta o poder de influência, o que todos estão fazendo. Tem algumas coisas de neurolinguística interessantes, que é você imitar o que o seu interlocutor está fazendo. Isso cria um rapport, uma conexão, isso a gente aprende no Elos também, né? Através da escuta, como ficar calado durante 2 minutos e falar mais do que se você tivesse tido uma verborreia, né? Então, isso também é muito interessante. A questão do lastro sobre o assunto que você está falando, então, né, a autoridade não no sentido de autoritarismo, mas você ser uma pessoa que entende daquele assunto, que você sabe do que você está falando de uma forma não arrogante, né? Então, quando as pessoas percebem que você domina o assunto, elas tendem a te respeitar mais e, naturalmente, elas te escutam. A questão do compromisso em achar esse ponto comum, que é o objetivo da negociação, que é um acordo, né? Não é uma imposição, não é uma guerra, como eu falei antes, não é sobre ganhar, sobre fazer preponderar uma opinião sobre outra, isso vira debate, é outra coisa. E, às vezes, a gente precisa valorizar um pouquinho o passe, de uma forma gentil, porque a gente sabe que a vida é oferta e demanda. Então, tudo aquilo que é escasso, que é menos disponível, gera um valor maior. E as pessoas tendem a querer ter, entre aspas, um desejo no sentido de querer que aquilo seja delas de alguma forma, quando você está vendendo, por exemplo, um produto, seja ele um serviço ou um produto físico, né? Então, acho que todos esses pontos aí ajudam a montar uma boa negociação. O Edu Roman está falando aqui, está lembrando aquilo que a gente comenta, né? Sempre da questão da comunicação verbal, apenas 7% das palavras, pensamentos, né, que a gente tem são proferidos de forma verbal. 38% pelo ritmo e tom da voz e 55% pela linguagem corporal e facial. Muito interessante, né? Tem alguma pergunta aí do pessoal? Não, pergunta não. São comentários interessantes que o pessoal está fazendo, mas pergunta ainda ninguém colocou uma pergunta. Estamos aqui estimulando as pessoas a mandar pergunta. Eles estão fazendo vários comentários interessantes sobre o que vocês estão colocando. E aqui a gente queria saber, Léo, além da persuasão, quais as qualidades que um bom negociador tem que ter? Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Eu vou pegar o link da Rafa, né? Quando ela aproveitando, fazendo o merchan aí do Deco, né? E do Elos, a questão da empatia é fundamental, né? Então, quando a Rafa fala do sapato,
ela quer achar alguma coisa em comum com a outra pessoa. Porque se a outra pessoa está com um sapato bacana, sofisticado, etc., é porque ela gosta daquilo. Como a Rafa gosta também. E aí tem uma coisa até que a gente fala às vezes no Elos, né? Não pode soar falso, né? Se eu não gosto de sapato, eu nunca vou fazer esse comentário. Eu, por exemplo, não é uma coisa que eu faria um comentário do sapato. Porque, primeiro, eu não sou um observador de sapato. Mas algum comentário que faça você aproximar da outra parte já facilita. Seja ele a observação que você fizer quando você conhece a outra parte, né? Se é o primeiro encontro, né? Se, no caso, é a primeira vez que você está vendo a outra parte para negociação, você tem que observar muito. E aí, nos detalhes, você já vai vendo como que é o estilo daquela pessoa. E, às vezes, um comentário que te aproxime é aquela primeira fase da empatia, né? Que é a conexão, né? Você conseguir conectar com a pessoa. E aí, comentar algum assunto e, obviamente, fugir de assunto polêmico, né? Porque aí a chance de polarizar é muito grande, né? Então, tem que ser assunto meio, tipo, que seja comum e que as pessoas vão concordar facilmente, né? Então, não vai... Principalmente quando você não conhece a pessoa. Quando você já conhece, é mais fácil. Aí você já sabe o gosto da pessoa. Mas, mesmo assim, assunto polêmico não é assunto para começar uma negociação. Exato. Então, acho que a empatia eu colocaria como uma característica importante. E aí, para você conhecer o outro e aí observar o outro, você precisa se autoconhecer, né? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é fundamental. E que isso já puxa para o lado da inteligência emocional, né? Um dos pilares da inteligência emocional é você ter o autoconhecimento. Se você nem conhece a si, como é que você vai analisar o outro, né? Para tentar achar qual é a melhor forma de persuadir ou de atingir a outra parte, né? Então, eu colocaria inteligência emocional como um aspecto importante também, além da empatia. Agora, a comunicação é fundamental, né? Assim, comunicação no sentido de, mesmo que a gente saiba da informação, e ela é real, a informação de que a comunicação não verbal, às vezes, é muito mais importante do que a verbal, mas não dá para você ser um negociador que não fala, né? Então, obviamente, o que você fala tem que estar condizente com o seu corpo, tem que estar condizente com a sua feição, tudo isso. Mas você tem que ser um bom comunicador, né? A comunicação é fundamental. Agora, tem uma pegadinha, porque a gente falou aqui que o planejamento, o preparo para a negociação, ele é fundamental, né? E a pegadinha que eu digo é que, normalmente, os melhores negociadores, eles têm a competência principal na comunicação. E quando a gente faz o perfil, né, do profissional, que é mais comunicador, ele tende a pecar pelo planejamento e análise, né? Quem é mais comunicador executor tende a ser menos analista planejador. Exato. Daí a importância, às vezes, de você ter que desenvolver a parte de planejamento. Então, ok, eu sou um cara que é do comercial de uma empresa e eu sou um ótimo, exímio comunicador. Cara, trabalhe a sua parte de planejamento, porque você vai chegar numa negociação com a informação muito rasa. E se você chegar com uma informação muito rasa, você pode tomar um contratempo. Você não vai estar no melhor preparo para aquela negociação. Já vimos isso várias vezes, né, Rafa? Opa. De ótimos negociadores, mas que chegam sem informação adequada. Saber improvisar e fazer ao vivo é muito bom, porém é uma faca de dois gumes. Você tem que saber usar isso estrategicamente quando, eventualmente, por exemplo, você é pego de surpresa numa negociação que não era para ser uma negociação. Você vai despretensiosamente, então, para uma passeada no hospital e alguém te chama e aquilo vira uma negociação, né? Então, a capacidade de improviso do comunicador executor, que é, às vezes, bastante saliente, ela pode ser deletéria se não bem usada, né? E a questão do planejamento, não planejar é planejar errar. Então, já o Léo, acho que já... A velha frase, né? Que o Dr. Dias, nosso CEO, sempre fala, né? If you fail to prepare, prepare to fail, né? Então, você tem que se planejar mesmo, né? O Edu Romano tem uma pergunta aqui. Ser um bom negociador é treinável? Ou a pessoa já nasce com esse dom? Ninguém pode aprender a ser um bom negociador. Obrigado pela essa pergunta, viu, Edu? Porque, exatamente, cara, isso é muito treinável, né?
Não existe essa história do negociador nato, né? Ah, o cara nasceu negociador. Não, provavelmente um bom negociador que não estudou especificamente, provavelmente ele esteve do lado de alguém que era um bom negociador e é uma pessoa observadora que foi aprendendo, né? Ninguém nasce aprendendo técnicas de negociação. E a gente consegue, obviamente, tendo esses cuidados, é isso que a gente está falando aqui, né? Passo a passo. Se você tomar cuidado na forma, no processo, estudar, planejar e etc., não é 100% de sucesso, mas com certeza você está muito mais preparado para ter sucesso do que quem não prestou atenção para todos esses pontos. Exatamente. Então, a resposta é sim, a gente consegue treinar isso. E é treinável, né? Cada negociação você vai se sentindo mais hábil na arte de conectar com as pessoas. E aí eu acho que esse é um outro elemento que a gente estava falando além da persuasão, né? Eu estava falando do autoconhecimento, da questão da inteligência emocional, empatia, questão da comunicação e da parte de planejamento, mas eu acho que um bom negociador tem que gostar de pessoas. Já conheci negociador que é muito objetivo, analista, que entra direto para lá porque ele não quer perder tempo. Ok, mas assim, os melhores negociadores, eles gostam de pessoas. Eles sabem do objetivo, eles sabem o que ia ser negociado, mas você deixa isso de lado, porque o principal é você fazer a conexão, fazer o relacionamento, né? Conectar com aquela pessoa, e aí depois, de repente, quando você menos espera, sai o objetivo da negociação ali e se resolve, e você acha que foi um passe de mágica. Eu já vi isso várias vezes com ótimos negociadores. Você fala, cara, onde é que eu estava quando ele fez a transição, que estava falando da viagem, de não sei o que lá, do problema que aconteceu na Ucrânia, e de repente negociou e acabou a negociação, e onde é que eu dormi? Porque exatamente essa é a habilidade. E só quem faz isso é quem gosta de pessoa, porque vai conectar. Olha, você quer falar, Rafa? Que chegou uma pergunta. Não, só a negociação, em algum momento, ela é uma dança. Você fica observando seus interlocutores ou interlocutor para... É o time, né? Como é que você insere uma informação, como é que você faz um comentário mais descontraído, obviamente evitando aí os extremos, né? Depois fiz até uma listinha aqui dos do's e don'ts, depois no final, para a gente dar uma repassada. Mas boa. Essa capacidade de conectar com pessoas. E se você não gosta de pessoas, se você é um sociopata-like, você, na definição, não é um bom negociador. Aqui, o Davidson Mundim. Legal. O Davidson Mundim, ele coloca aqui, é fácil confundir o influenciador com o manipulador na negociação? Quais as desvantagens do manipulador no cenário de negociação? Como detectar? Eu acredito que seja isso que ele quer saber. Quando a pessoa está fazendo uma negociação genuína ou é um jogo de pôquer? Pelo que eu entendi, é essa a pergunta. Na minha opinião, o manipulador é aquele cara que joga a bomba ninja no meio do nada para distrair todo mundo e tirar o foco. Então, o manipulador é um cara não empático por natureza. Ele tem um objetivo claro, não é muito esse perfil analista, planejador que o Léo falou, nem sempre, mas ele é uma pessoa que tende a torcer as situações e os dados para um objetivo muito claro. E isso, numa negociação, você nitidamente vê quando a pessoa não quer compor, né? É quem não quer fazer acordo, é o cara que não quer fazer o acordo. Já entra na sala dizendo que ele não quer fazer o acordo, olhando no relógio, dizendo que ele está atrasado, que ele só tem meia hora, e é isso. Nossa, eu já vivi isso algumas vezes, é exatamente isso. Então, é uma manipulação, talvez não no conceito que a gente tenha meio coloquial aí, mas é uma manipulação da negociação. Ele já está deixando claro os boundaries ali, os limites da negociação, né? Isso, às vezes, é para uma demonstração de poder ou de não negociação do que propriamente querer negociar. Léo, quer comentar um pouco sobre isso também, não? Eu ia até dizer que, assim, não no termo... Manipular é um termo forte, né? Mas se você percebe que a outra parte não quer aquela negociação, ou não é o momento adequado, etc., use o meio da saída, porque não adianta você forçar a barra, porque não vai conseguir. Então, se você percebe que
tem alguém ali que não está confortável, ou é porque as coisas não estão certas ainda, ou porque você precisa talvez fazer um outro trabalho de base. A Rafa comentou lá no início, né? Muitas vezes a gente a reunião em si de uma negociação, ela não é a negociação em si, ela é uma parte da negociação. A negociação começou antes disso e não vai terminar ali muitas vezes. E a gente às vezes acha, de uma forma ingênua, que a negociação vai acontecer naquela meia hora de reunião. E ali acontece tudo menos a negociação. Porque a negociação ela começou antes e ela vai depois continuar para depois. Ou então o momento de sacramentar só, uma coisa que já vinha vindo. E tem gente que vai mal em reunião, vai mal no sentido, não gosta dessa formalidade, né? Então, por isso que a gente fala que conhecer a outra parte é fundamental. Porque se é uma pessoa que já não gosta de formalidades, não vamos marcar dentro de um escritório ou dentro do escritório do advogado para fazer uma negociação, ou numa sala do hospital específica que vai ter A, B, C, vai para o café. Marca no almoço para converter uma conversa informal. Então, é importante a gente saber qual é a outra parte para negociar, porque às vezes a reunião a pessoa tem esse comportamento de não gostar, querer sair dali. Uhum. Isso também é o planejamento, é você saber com quem é o seu interlocutor, né? Tem um outro participante, o Padini, não sei o nome todo dele, ele coloca aqui como aprimorar a percepção da agenda oculta. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Essa pergunta é muito boa. Uhum. A gente não falou aqui ainda em agenda oculta, né? A gente ainda não entrou, porque... Eu ia dizer que essa é para uma parte avançada da negociação, né? Porque a gente está falando agora... a gente está falando inicialmente pelos interesses explícitos. Mas existem interesses que não são explícitos. Então, se já é complicado, às vezes, negociar com interesses explícitos, imagina negociar sabendo de interesses que, né, são obscuros. E aí, esses interesses que eu estou dizendo obscuros é o que a gente chama de agenda oculta. Uhum. Então, agenda oculta é você perceber que existe na outra parte, além daquele interesse dito, outros interesses. E, obviamente, se eu mapeei isso, a minha chance de sucesso na negociação é muito maior. Porque, às vezes, esse interesse não tem nada a ver comigo. Então, melhor ainda, melhor dos mundos. Se eu consigo desviar desse problema, que acaba sendo um outro interesse, e que é um interesse que a gente está chamando de agenda oculta, desvia da agenda oculta que a chance de seu sucesso é muito grande. Mas, muitas vezes, como a pergunta foi como eu percebo isso, muitas vezes eu não percebo. E aí, se eu não percebo, e eu piso no calo da agenda oculta, eu não vou conseguir minha negociação. E às vezes é um dos motivos de eu não conseguir o que eu quero. E aí é importante, aí, Isola, uma coisa que eu sei que vocês fazem, você e Marco sempre fazem, né, Marco? Que é o debriefing, depois da negociação. Faz parte da negociação. Você volta para casa, né, volta para o seu lado com sua equipe e faz análise do que aconteceu. Por que não teve sucesso ou por que o sucesso foi parcial. E nessa conjectura, quanto mais informação, melhor. E às vezes você tem informações do tipo, não só profissionais. Porque hoje em dia, né, gente, tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook. Você entra na mídia da pessoa antes de negociar. Então você vai fazer um mapeamento para saber o que a pessoa gosta, o que ela faz, o que ela não faz, o carro que dirige, para onde viaja. E às vezes ali, você descobre o interesse que pode estar conflitado com o que ela está defendendo como interesse explícito. E aí, de posse dessa informação, você tem a faca e o queijo na mão. E o que ajuda muito a melhorar essa percepção, que foi a pergunta dele, na minha opinião, é você ser um bom observador. E se você tira o seu quesito emocional, os seus julgamentos do seu CPF, a sua capacidade de montar um perfil psicológico, saber que tipo de persona você vai lidar, enfim, agendas ocultas e a parte pessoal também, que a gente sabe que interfere quando você vai abordar alguns assuntos, né, para fugir da zona de conflito, quando isso for possível.
E mesmo quando você não conhece essa pessoa com antecedência, é possível porque o ser humano dá sinais não verbais o tempo todo. Então, você tem que ser uma antena capaz de captar esses sinais e montar, né? Parece uma coisa meio FBI ou CSI, mas é por aí mesmo. É montar um perfil por pistas não óbvias, né? Então, que todo mundo dá. O Lucas Cury coloca aqui, não esqueçam do fator cultural. A negociação é muito diferente para cada tipo de cultura, árabes, americanos, brasileiros. E dentro do Brasil, temos muitas culturas, muitos fatores culturais que interferem no resultado da negociação. Querem comentar alguma coisa? Sem dúvida. E não precisa ir muito longe não, viu, Lucas? Porque a gente foi negociar agora recentemente no interior de São Paulo. Ou seja, de São Paulo para São Paulo, dentro do mesmo estado, totalmente diferente. São Paulo capital e São Paulo interior parece que são países diferentes. Mas quanto mais distante de capital você está, ou seja, quanto mais para o interior, aí mais importante ainda é o relacionamento e empatia. Dificilmente alguém que não te conhece vai fechar um contrato, vai fechar um negócio com você porque não te conhece. Que é diferente, às vezes, em São Paulo ou nas outras capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc. Você tem um serviço, o outro quer comprar o seu serviço, ele vai lá e compra porque ele viu na internet, etc. e tal. Cara, quando você vai para o interior, você vai para o meião aí do Brasil, aí isso já fica mais complicado. Você precisa conhecer, pegar na mão, namorar e tal. E às vezes demora anos. O seu ciclo é muito maior para você conseguir aquilo que você quer, porque as pessoas ainda não estão confiantes naquilo. A gente vive isso, né, várias vezes. E recentemente eu tomei até um susto, porque a gente estava falando de 100 quilômetros de São Paulo, né, da capital. Então a gente achou que era igual. Não é igual, é totalmente diferente. Então, muito bem colocado. Acho que os aspectos culturais são fundamentais. Agora, brasileiro é brasileiro. Então, não dá para comparar com o alemão negociando, com os germânicos em geral, né? Que são muito mais objetivos, né? O latino, ele tende a ter esse lado pessoa, relacional e etc. O povo germânico, ele tende a ser mais objetivo, mais direto ao ponto, e inclusive dá faísca se você vier com essa coisa de vamos falar da vida, do mundo, né? Da Copa do Mundo. Não. Você vai ter um embate ali que a pessoa não vai dar corda para você. Muito bom, muito bom. A gente percebe pelos comentários, né, que muitas pessoas gostam de discutir as dificuldades que a gente pode encontrar numa negociação, né, os fatores que tornam uma negociação mais difícil. E eu queria perguntar para vocês, né, assim, uma vez que você já esteja, que você perceba que está numa negociação difícil, o que você pode fazer, quais táticas pode lançar mão para ganhar um pouco mais de espaço e se recompor e seguir o jogo? Olha, eu acho que um dos pontos mais comuns, eu vou pelo que é mais comum, tá? Um dos pontos mais comuns é quando você percebe que a outra parte está defendendo uma posição e está sendo agressivo naquela posição. Porque é natural que a gente vá de cara também defender agressivamente uma outra posição. E aí você vai dizer, essa negociação está difícil. E não é a negociação que está difícil, é o método que está errado. Então, se você percebe de cara que a outra pessoa está emocionalmente envolvido e está direto numa posição agressivo, a gente tem que se voltar ao interesse. Não adianta também a gente ir para o lado oposto e ser o suave, né? Porque aí você vai ser o suave e o outro vai ser o agressivo. E aí você vai acabar cedendo, às vezes não conseguindo o seu objetivo naquela negociação, e isso não quer dizer que foi boa a negociação, porque você cedeu e aí acabou o acordo daquela forma. O agressivo impondo o que ele quer e você cedendo e sendo suave, passa a mão e fala, tá tudo bem, beleza, eu aceito. Isso também não foi um bom acordo. Mas a questão é tirar a pessoalidade, né? Então, quando eu falo aquele envolvimento emocional e tal, tira da pessoalidade e vamos focar no problema. Então, existe uma frase que eu gosto do seguinte: a gente tem que ser suave nas pessoas e agressivo no problema.
Suave nas pessoas e agressivo no problema. O que acontece muitas vezes é que a gente inverte isso. A gente esquece do problema, defende uma posição e fica agressivo na pessoa. E aí fica pessoa contra pessoa. Isso não é uma negociação difícil, tá, gente? Isso é o comum, é o problema mais comum que acontece. E é fácil sair disso. Você ouve, não responde com agressividade e tira aquela discussão e vai para o problema. Tipo, não, mas o problema que a gente quer resolver é esse. E a pessoa pode continuar na posição. Fala assim, não, mas antes disso, você fala, vamos dar 10 passos para trás. Eu entendo o seu interesse, mas vamos voltar para o problema que a gente tem. E aí, todas as vezes que você tenta voltar para o problema, você está tirando do foco emocional, da posição, etc. Então, eu diria que esse talvez seja a coisa mais comum de complexidade que às vezes acontece na negociação. Muito bom, muito interessante esse ponto de vista. Ô, Léo, uma pergunta que sempre as pessoas comentam comigo é assim, você às vezes está numa negociação e você percebe que a pessoa quando você está para conseguir a negociação ou finalizar, você percebe que a pessoa se esconde atrás eu não tenho autonomia para ir além disso, eu preciso levar para uma outra instância. Né? Então, como é que é essa seleção da pessoa com quem você vai negociar? E também você também tem que saber a sua autonomia, né? Será que naquela hora você pode arriscar disso? Essa técnica eu uso sempre, Isla. Essa técnica é fácil, porque você vai ganhar tempo. Exato. E faz parte do jogo. A gente usa dos dois lados. Então, e quando você está vendo que alguém está usando essa técnica, como é que você faz? E eu vou falar o seguinte, até o nosso CEO, que é sócio fundador, ele usa essa técnica. Ou seja, ele tem a faca e o queijo na mão e ele fala assim, eu vou ter que levar então agora para a diretoria para a gente discutir, porque é colegiado, né? A gente precisa ter a decisão colegiada. Faz parte do jogo. Então, o outro lado também, às vezes ele tem autonomia para decidir, mas ele não está certo ainda daquela decisão, então ele quer ganhar um tempinho a mais. Faz parte. Mas, ok, concordo, faz parte, eu também uso isso, mas a questão tem alguma maneira de tentar, às vezes é uma coisa que você sabe que está quase lá, tem alguma maneira de tentar contornar isso, ou é melhor nessa hora, é um sinal de que é melhor também recuar, porque é um sinal. Eu acho que depende, mas assim, quantas vezes você já não decidiu uma coisa quando ganhou um brinde? Quando ganhou uma coisa a mais ali naquela hora? Às vezes é isso. Isso, é isso que eu estou querendo ouvir. Às vezes você está lá, a pessoa está quase decidindo, mas eu vou levar, não sei o que lá e tal. E aí você fala, não, mas então a gente faz isso e aí resolve. Ou seja, você segue um pouquinho e para finalizar ali. Mas aí, aquela questão, eu acho que a gente não comentou aqui, né? Que tem 3 aspectos que eu acho que são importantes dentro de uma negociação, que são os campos de força, né? Que é o tempo, informação e poder. Mas essa é a questão do tempo. Se o tempo é crucial para você, você vai ceder porque você precisa fechar logo aquilo. Então, por exemplo, tem gente que quer bater meta, aí tem que acabar o mês, aí está no último dia do mês. O cara não pode jogar aquilo por outro mês. Se você já sabe dessa informação, é a hora que você vai com a faca no pescoço dele. Você fala, o cara quer bater meta hoje. Aí você vai lá e você é até mais maldoso, né? Você já teria aceitado antes. Mas aí você fala, não, mas me dá mais alguma coisa. Não, aí não tá bom ainda. Porque você sabe que ele precisa daquela cota, você vai chegar no limite do limite. Então, eu acho que se o tempo está a seu favor, isso é um campo de força. Agora, se o tempo não está a favor dos dois, se os dois têm todo o tempo do mundo, aí ele quer ganhar tempo, tudo bem, deixa ele ganhar tempo, a gente ganha tempo também. Entendi. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem várias pessoas assim fazendo comentários e eu agradeço a participação de todos. Mandem perguntas, pessoal, mandem perguntas, que esse é um tema fascinante, realmente. Diga, se a coisa escalar para o conflito, você deu a ideia de voltar para trás para tentar tirar o emocional. Mas se o conflito não for emocional, mas for um conflito de ideia, de propósito, como desviar disso? Você percebe que não é emocional, não é que está indo para o lado emocional, mas há interesses conflitantes, realmente. Aí eu volto àquela frase que a gente não precisa terminar a negociação naquele momento. Então, assim, tem negociações que duram mais tempo. É óbvio que a gente está falando aqui no âmbito das possibilidades, a gente não está sendo específico em nenhuma negociação, né? Quando a gente fala de médico,
uma negociação sobre um cuidado de um paciente, você tem um tempo ali, né? Você não pode também ficar discutindo sobre o que vai fazer naquele paciente durante um ano, né? E aí já era, né? Você tem, às vezes, algumas horas para decidir. Você vai no A, no B ou no C, né? Que linha a gente vai seguir. Mas quando não é isso, tem negociações que duram um ano, né? Ou mais de ano. Então, se o tempo não é um problema, de novo, eu acho que se o conflito de ideias, a gente não chegou numa possibilidade que seja boa para ambos, aí vem o conceito que a gente não falou aqui hoje, de ZOPA, né? Que é a zona de possível negociação, né? A Zone of Possible Agreement, né? Ou seja, você define até onde você vai. E você define aonde que seria o seu alvo, né? O melhor e o mínimo que você vai. Você define um intervalo ali. Quando outra parte está querendo te jogar para fora do seu intervalo, você não tem que aceitar, porque aquilo não é bom para você, ou não é bom para o seu paciente, ou não é bom. Então, realmente, essa negociação não vai sair daí. Aí a gente pode começar a pensar numa outra possibilidade além daquela negociação. Será que existe uma outra chance de fazer aquilo? Ou, por exemplo, vou colocar pela gente, tá? Um exemplo prático. Se uma instituição quer botar um valor de plantão muito baixo, que a gente não vai garantir o que é a qualidade do nosso atendimento, né? Não vai conseguir botar profissionais competentes, não vai conseguir colocar os nossos processos, tem um limite. Chegou naquele limite, é melhor a gente sair dali e posicionar aqueles profissionais em uma outra unidade que tem esse reconhecimento, né? Ou seja, a gente vai fazer outra coisa. Ou eu pego eles e vamos pegar aqueles profissionais e colocar, eu vou dar mais curso no DECO. Aí você fala, cara, como assim? Eu vou multiplicar meus cursos do DECO agora por 3, porque eu vou pegar aqueles profissionais que estão ali, e em vez de ficar no plantão que não paga, remunera bem, eu vou vender curso pelo Brasil afora, com mais gente dentro do... Ou seja, é uma outra possibilidade que não tem nada a ver com a negociação do valor hora daquela instituição. Mas essas possibilidades elas têm que vir previamente. É importante a gente ter todas essas possibilidades na cabeça e saber que se não chegar ali, eu vou então pensar em outra coisa. Acho que esse que você falou de Zopa é essencial planejamento. Acho que todas as vezes acaba caindo no planejamento. Você tem que ir para a reunião com tudo muito claro, né? Isso, mas eu acho que a gente tem que pensar todos os cenários possíveis, todos os desfechos. Se você não se preparou para isso, eventualmente você vai dar aquela gaguejada e não vai dar certo. Não, então, pior ainda, né, Rafa? Você pode fechar um negócio que é ruim. Tem que pensar, sim, no pior cenário e como sair elegantemente de uma situação dessa, ou, de novo, adiar essa negociação, colocar um ponto de dúvida que ambos tenham que refletir sobre, enfim, trazer um terceiro elemento para a negociação. A gente tem N janelas que são abertas quando uma porta é fechada. Então, isso também demanda o seu conhecimento daquele ambiente, dos interlocutores e dos dados que te faz abrir essas janelas, você fazer essas saídas, né, esses cenários. Sem dúvida, porque imagina que se você não tiver tudo isso bem planejado, às vezes no afã de fechar, você acaba fechando um negócio, quando você vai ver, putz, fechei um negócio ruim, fui além do que eu podia, vou perder dinheiro, e agora já empenhei a palavra, já fechei o negócio. Então, realmente é muito importante isso que vocês estão falando. Nossa, já são quase 9h30, como vai o tempo? E o assunto é muito interessante, né? Eu acho que a gente não pode passar muito do período aí por conta do Instagram, mas seria legal se a gente conseguisse falar um pouquinho dentro do ambiente hospitalar, quais os cenários mais comuns de negociação. Se vocês querem comentar, Rafa, Léo, algum desses cenários. Olha, tem um, Isla, que sempre fica na minha cabeça. Quando eu era diarista na UTI, né, a gente ficava lá cuidando dos pacientes criticamente enfermos, a gente, de vez em quando, chegava um médico assistente, ou seja, responsável pelo aquele paciente, e vem com você e fala assim, já deve ter acontecido com você, Isola. Isola, desliga a noradrenalina e pode dar alta para o meu paciente.
né? Ou seja, uma coisa absurda, né? Tipo, uma coisa que não existe. Tipo, não tem como, né, você dar alta para alguém que está com instabilidade hemodinâmica. Mas às vezes isso é muito óbvio para o intensivista, mas não é tão óbvio assim para o outro colega médico que tem uma outra Sim, especialidade. E isso é uma negociação, né, gente? Tipo, você não vai falar assim, não, não vou fazer, e se você quiser, faz você, né? Tipo, não é para partir para esse tipo de discussão, porque isso não vai levar a nada, né? Na exato. verdade, a gente tem que pensar no objetivo principal, que é a segurança do paciente. E aí, isso é uma negociação por princípio, porque com certeza o médico assistente também quer a segurança do paciente. Então, já é um ótimo ponto de início. Do tipo, olha, nós dois estamos preocupados com a segurança do paciente e eu entendo o seu lado de querer que ele saia da UTI o mais rápido possível, para não ter infecção, né, para não demorar. Eu sei que a família fica ansiosa enquanto ele está na UTI, etc. e tal, mas eu preciso te mostrar isso, 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 isso. Então, dessa forma, a gente já faz a empatia, né? Já faz, tipo, olha, a gente quer a mesma coisa. A gente tem alguma coisa em comum. A gente está aqui pela mesma coisa. Eu também quero que ele saia rápido na UTI. Só que se ele sair assim, vai acontecer isso, 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 isso. Então, tipo, isso é um local de conflito. E aí, você tem antibiótico, né? Um quer dar um antibiótico A, outro quer dar um antibiótico B. Aí você fala, não precisa ser o B, porque o A é mais simples. Então, Rafa, fala aí, como é que você faz quando você quer dar um ceftriaxone e a pessoa quer dar um chumbo grosso lá? Aí você tem que entender a motivação da outra parte, né? Como sempre, geralmente as pessoas não estão mal intencionadas, elas acham que elas estão fazendo uma coisa maravilhosa. E esses pontos em comum que o Léo citou, que você fala antes, né? É meio análogo a um feedback, né? Primeiro você fala as coisas boas, ou seja, o que temos em comum, mas tal e tal coisa. Quem sabe, então, se eu diminuir a noradrenalina um pouquinho cada vez e ele ficar bem até as 2 da tarde por 2 horas, tudo bem? Eu mandar ele para uma semi ou passar para o hospitalista ou X. Então, você negocia um tempo, né? Para que aquilo, se for dar ruim, vai dar ruim mesmo. E se ele, cara, olha, eu tentei, infelizmente não consegui. A história do antimicrobiano já é um pouquinho mais complexa, diria, do que desligar a nora, por incrível que pareça. Vamos Né? botar Clexane, vamos botar enoxaparina, botar outras coisas também. A maioria das discussões técnicas que levam a conflitos, elas estão baseadas em dogmas e não necessariamente em coisas que vão fazer bem para o doente, né? Então, geralmente, de novo, é a negociação. Olha, mas então, quem sabe a gente espera a cultura que a gente pediu ontem, ou quem sabe a gente repete o leucograma amanhã e se tiver ruim mesmo, eu faço um lactato no final da tarde. Enfim, acha uma coisa para fugir da decisão imediata, né? Toda vez que você tiver capacidade de contemporizar sem conflitar, é uma estratégia de negociação interessante, porque aquilo, de alguma forma, adia a decisão final, né? Aquela solicitada. Você não fere, né? Que no final das contas é tudo afetivo e sobre egos de um lado e de outro, né? Quando algo não vai e ler o interlocutor, né? Como o Léo falou, o cara também quer que o paciente vá bem. Ninguém acorda de manhã e diz, olha, eu vim aqui fazer um genocídio. Não é assim. Exatamente. Então, né? Então, se a gente consegue também se colocar no lugar do cara, do outro, aquele que pediu uma coisa que aparentemente é um absurdo, e entender que não existem muitas verdades absolutas nesse mundo, né? Sempre há um meio termo. Né? Sempre há uma zona cinza. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre compor e fazer essa negociação mesmo com foco, como ele falou. Se o foco é o paciente, a negociação tem que ir boa para o paciente. Não é sobre você ganhar e o outro perder. Né? Nessa questão específica de condutas, né? Quando você coloca empatia, como você falou, a vontade de tentar chegar a ir de encontro ao que a pessoa está pedindo, e se não der, não deu, mas você tentou. É diferente de você bloquear de cara, né? Então você está aberto à negociação, realmente é muito interessante. E que mais, não, Renata? Não falar aí, não é uma boa estratégia. Nunca diga não. Exato. Rafa, você falou aí a gente falou do médico assistente, do colega médico que pensa diferente,
Mas, atualmente, a gente trabalha num grupo multiprofissional. A gente tem que tomar cuidado também. E quantas vezes, né, Marcão, não tem assim, você acha que tem que estudar, a fisioterapeuta acha que não é ainda o momento, a enfermeira fala, não, mas ele piorou também, eu tô achando ele meio esquisito hoje, e você está convicto que tem que estudar para pegar aquela janela, né, da estubação. A gente tem que tomar cuidado que, tipo, ok, isso já está posto, é uma negociação, né? Se o enfermeiro acha uma coisa, o fisioterapeuta acha outra, você, como médico, acha outra. Eu acho que a gente tem que também estar preocupado em ver se nós somos também flexíveis e estamos escutando uma opinião diferente da nossa, né? Então, é uma negociação, sem dúvida é uma negociação. Mas será que eu preciso persuadir os outros a pensarem o que eu quero que seja feito? Ou será que eu que tenho que me modificar agora? Nossa, excelente ponto. E esperar um outro momento? Talvez esse realmente não seja o melhor momento. Não pode ceder à tentação de achar que todos estão errados o tempo todo. Não, e essa realmente é a visita multicorreta, né? Onde você valoriza o que os outros estão colocando, e não só para inglês ver, né? Quer dizer, todo mundo fala, mas no fim é o que eu quero. Não adianta. É um bom exemplo de um gerente, ele faz a gestão daquela discussão e ele, por princípio, do jeito que a gente entende que tem que ser uma visita multi, ele não deve ser o protagonista, muito pelo contrário, ele deve ser o coletador das informações, o mediador, né, para que o objetivo final, que é o plano terapêutico, que é o doente sair melhor, enfim, seja atingido, e ele tem que ser, por definição, um bom negociador, né? Então, essa habilidade também é exercitada aí na parte assistencial quase que todo o tempo, né? Discussão de cuidado paliativo, famílias difíceis, conflito, às vezes até financeiro ou de conduta, transferência, comunicação com outros profissionais, né? A gente fez isso muito na pandemia, quando a comunicação teve que achar outros caminhos, né? Exato. Se reinventar, teve que negociar coisas que antes pareciam inegociáveis, né? Tem muito pouca coisa que é inegociável, né? Tem muitos poucos princípios que são inegociáveis. Então, eu acho que a gente tem que ter, entre aspas, brincando aqui, as sandálias da humildade quando você despe dos seus julgamentos e das suas convicções para realmente negociar e compor um ponto em comum. Perfeito. E a definição nossa de humildade dentro do hospital é saber que a gente não tem as respostas, todas as respostas. Então a gente precisa ouvir, mesmo que a gente ache que está convicto que aquilo é o caminho, a gente tem que ouvir os outros. Isso é respeito, né? Ouvir os outros, mas a gente tem que ser humilde de também saber que eventualmente a gente não sabe a resposta daquilo. Exatamente. Marcão? É curioso que a gente falou de negociar com nossos pares, falou de negociar com a equipe multi. Mais cedo a gente falou a respeito de não confundir o CPF com o CNPJ, né? Mas tem um outro stakeholder aí que a gente tem que negociar quase todos os dias também, que são os familiares, né? E aí separar o CPF do CNPJ é muito difícil. Eu queria perguntar para vocês quais são as principais ferramentas de negociação que a gente usa junto aos familiares. A primeira é a empatia. Se você realmente não se colocar no lugar daquela família, fora, assim, existem outliers na vida em todas as questões. Alguém nitidamente mal intencionado. Não é. 99,99% das pessoas não são assim. Então, a gente tem, às vezes, uma soberba técnica que impede a empatia. Essa soberba tem que ser transpassada. Você realmente precisa ser empático. E empático não é ser simpático, né? Então, não é uma questão semântica. A gente realmente tem que ter empatia. Conseguir sentir empatia. Não digo nem ter, né? Se você não conseguir sentir a empatia por outro ser humano que está sofrendo, por alguém que está doente, já começou errado. Então, exatamente. Eu acho que é mais nessa direção, Marco. O resto são mais paliativos, né? Você se ameniza, mas você não resolve realmente a questão da comunicação que começa com empatia.
A empatia é uma situação de vulnerabilidade que você se coloca junto. E a simpatia, você está distante, né? Ah, que E a pena. maioria das pessoas que não se sente confortável. Completamente diferente. A empatia, você está procurando em você o sentimento do outro e às vezes a gente não quer, né, viver esse sentimento. Então a gente constrói barreiras e é isso que é complicado de se quebrar, né? Léo, E eu eu ia puxar o link. A pergunta do Marco é boa, porque não sei se é um viés, tá, Marco? Mas eu vi muita agenda oculta, aí falando agora de agenda oculta, quando a gente vai negociar com familiar. E aí, o que eu estou dizendo que é agenda oculta? Até porque já teve essa pergunta aqui antes, né? A gente estava falando da agenda oculta num outro aspecto, né? A gente estava negociando do ponto de vista comercial, né? A gente estava negociando com gestores. Agora, falando do ponto de vista com família, uma das coisas que eu vi muitas vezes é um familiar que não estava próximo do paciente, né? Ou seja, ou morava distante, ou estava brigado, não sei, várias histórias, né? E aí descobre que está internado, e a gente está falando da UTI, às vezes está muito grave, e aí ele vem, mas aí ele vem de uma forma agressiva, e a leitura, isso é uma agenda oculta, a leitura o que ele está querendo dizer eu me sinto culpado por ter acompanhado o meu familiar. E agora que ele está no leito de morte, ele precisa não morrer, porque eu tenho que me redimir. E se eu não entender isso, eu não vou conseguir negociar. Na nutrição, na cama, na enfermeira, no lençol, aí vira aquele pandemônio. Mas é isso aí, tem que se distanciar, batizar. Inclusive, eu vi até a Rita estava aqui, já trabalhamos juntos, né, Rita? E aí teve um dos eventos que era, até a Rita intermediou, porque era isso. Teve uma outra agenda oculta que o familiar da paciente vivia da pensão da paciente. E se ela morresse, ia interromper a pensão. Ou seja, isso nunca vai ser dito, né? Ninguém vai chegar e vai falar para você, vivi muito médico, isso. olha, não deixa morrer, porque senão eu vou perder minha pensão. Vivi muito isso. Então, tipo, às vezes é um paciente em cuidados paliativos, que deveria estar já limitando, já, porque é muito sofrimento. E a pessoa está lá, não, você tem que lutar, porque até o senão último eu vou entrar com processo contra você por maus tratos, etc. E a agenda oculta é outra. Então, reconhecer a agenda oculta é fundamental na negociação. Nossa, gente, eu já cheguei a duas conclusões. Primeiro, que foi uma das nossas melhores lives, queria agradecer, sensacional, sensacional, muito aprendizado. E segundo, que a gente tem que marcar a Med Live de negociação 2, né? Porque faltaram vários assuntos. Módulo avançado. Modos avançados. Do ambiente corporativo. Queria agradecer muito, muito vocês, queria passar a palavra para as considerações finais e depois despedir de todos, agradecer que ficaram até essa hora assistindo, estamos com uma super audiência aí. Obrigado a todos. Passar a palavra para o Léo e para a Rafa para falar as considerações finais. Vai lá, Rafa, ladies first. Então, eu até coloquei aqui uns dos para falar só os que a gente não citou, porque eu acho que é muito importante a gente lembrar de algumas estratégias, né? Sempre tenha respeito a questão do dress code neutro, né? Não usar o celular durante uma negociação, isso é um respeito que você tem pela pessoa com quem você está negociando, ou seja, a minha atenção é toda sua por esse momento que a gente combinou aqui, né? Cuidar muito não verbal, bocejar, olhar para o chão, se mexer na cadeira, se coçar, todas essas coisas, olhar no relógio, tudo isso dá o recado assim, eu não estou interessado em nada do que você está me dizendo, né? Exato. Conhecer os interlocutores, de ter o plano A até o Z, e às vezes adiar é melhor do que conflitar. Então, às vezes dar 2 passos para trás é melhor e dar os próximos 5 para frente é melhor do que virar uma guerra. Que bom, que ótimo, muito bom, Rafa. Tem aqui um parabéns da doutora Cíntia Moreira para a doutora Rafael. Ei, Cíntia! Minha comunidade. Legal.
Léo? Bom, eu acho que para quem chegou agora no final, vai pegar o resumo, né? Então, como um grande resumo, eu diria que não existe oponente numa negociação, né? Então, não vá achando que existe um contra o outro, né? Existe um oponente do outro lado, ou eu estou indo para ganhar uma negociação. Eu acho que são falácias de uma boa negociação. Na verdade, uma negociação ela precisa ter participantes, né? Então, as duas partes, pelo menos, né? Pelo menos duas partes, onde o foco é no problema. Temos um problema em conjunto para resolver. E eu trouxe aqui alternativas. E o outro lado também trouxe alternativas. E muitas das vezes, a gente tem uma das alternativas, elas são iguais. Fantástico. Essa negociação vai ser super fácil, né? A gente tem que ser suave nas pessoas e agressivo no problema. Uma coisa que a gente falou aqui é sempre separar a pessoa do problema. Então, nunca confunda. O problema é o problema e não a pessoa. Então, suave nas pessoas, agressivo no problema. Leve várias sugestões, porque daí você já tem uma possibilidade maior. E, por fim, a gente tem que negociar num princípio. Então, quando a gente fala que a gente define um princípio, eu não estou negociando uma posição. Eu tenho um princípio e, a partir daquele princípio, a gente vai argumentar nos dois lados. E eu posso até ceder, mas eu vou ceder ao princípio, não estou cedendo a uma posição. E quando as coisas ficarem muito difíceis, tenha sempre alternativas, né? Então, defina os seus ranges onde você vai negociar e fora dali tem alternativas, uma saída honrosa. Nossa, perfeito. Eu queria falar para todos, você falou dos que chegaram no final, realmente muitas pessoas entraram agora no final, que assim que acabar a gente vai salvar e deixar esse vídeo disponível no Instagram da IMED. Então você pode assistir desde o início, quem chegou no final, e vale a pena, vocês vão ver que vale a pena assistir desde o início. Agradecer mais uma vez e convidar todos para participar do nosso workshop de gestão de pronto-socorro, muito inovador, muito diferente, que vai acontecer agora dia 30 de abril. Se você for na bios aqui do nosso Instagram, está lá o endereço para você pegar todos os dados, restam poucas vagas, aproveite para participar, lá vai ser discutido vários aspectos, inclusive esse. E a nossa próxima live, que vai ser no dia 20 de abril. Dia 20 de abril, às 20h30, vai ser uma live sobre acreditação hospitalar e o que ela afeta no nosso dia a dia. Quem vai falar vai ser a nossa gerente de qualidade, enfermeira de 7 pontos, pessoas absolutamente experiente nesse assunto. Venha, porque você vai tirar todas as dúvidas. E vai ser aí recebida pela Heloísa Bonstengel também, que faz parte aqui, coordenadora do projeto da IMED Labs. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos, tá? E despedir-nos. E vamos, então, trazer esse tema novamente de negociação. Obrigado, Marco. Obrigado, Léo. Obrigado, Rafa. Obrigada a você. Obrigado, Obrigado, gente. Luiz, Marco, Rafa. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.